O que acontece quando um papa morre? Você sabia que a Igreja Católica entra em um processo milenar cheio de mistérios e rituais secretos? E mais, você já se perguntou o que acontece quando não há um líder para guiar os católicos? Prepare-se para descobrir todos os segredos por trás da sucessão papal e o impacto de uma vacância no Vaticano. Mas antes de mergulharmos nesse tema, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo sobre os mistérios da Igreja e muito mais. Fique conosco e explore um dos maiores enigmas da história religiosa. Quando um papa morre, um dos eventos mais significativos da Igreja Católica acontece. A morte de um pontífice é um marco não apenas para os católicos, mas também para o mundo todo, dado o peso que o Vaticano exerce no cenário político e espiritual global. Mas o que ocorre nos bastidores dessa grande mudança? Existe um vice-papa? Como a Igreja Católica lida com a ausência de um pontífice? Quais são as tradições e os rituais que cercam a morte de um papa? Esses são alguns dos muitos pontos que surgem quando se fala sobre esse tema, cheio de mistérios e peculiaridades que encantam e intrigam. Em primeiro lugar, é importante entender que na Igreja Católica não existe um vice-papa. Ao contrário do que acontece em outras instituições e países, a figura do vice ou substituto imediato do papa não existe. Quando um papa falece, a Igreja Católica entra em um processo específico de sucessão, que começa com a convocação do conclave. Imediatamente após a morte do Papa, o cardeal Camerlengo, que é um dos altos funcionários da Igreja, assume a responsabilidade de supervisionar a transição. O Camerlengo é o responsável por organizar os detalhes do funeral e garantir que o Vaticano continue funcionando até que um novo Papa seja eleito. Ele tem a tarefa de verificar a morte do Papa, uma tarefa que, de forma simbólica, envolve um procedimento peculiar: bater 3 vezes no corpo do pontífice com um martelo de ouro, chamando seu nome em voz alta para garantir que ele está realmente falecido. Após a morte de um papa, a Igreja entra em um período de vacância do papado. Isso significa que a Igreja Católica não tem um líder oficial até que um novo papa seja eleito. Durante esse período, a Igreja e o Vaticano seguem funcionando, mas sem uma autoridade máxima. A liderança é temporariamente transferida para o cardeal Camerlengo, que assume um papel de governo da Igreja. O conclave é o processo pelo qual os cardeais se reúnem para escolher um novo papa. O termo conclave vem do latim conclave, que significa conchave, pois os cardeais são fechados em um local seguro e não podem sair até que um novo pontífice seja eleito. O conclave é uma cerimônia cheia de simbolismo e, durante ele, a tensão no Vaticano pode ser palpável, com o mundo todo aguardando a decisão que mudará o destino da Igreja Católica. O processo de eleição é realizado em uma série de votações, onde os cardeais votam secretamente em quem consideram o melhor candidato. Para ser eleito Papa, o cardeal precisa receber 2/3 dos votos, o que pode levar dias ou até semanas. Durante o conclave, as votações resultam em uma fumaça branca ou preta, que indica se houve ou não a eleição de um novo Papa. A fumaça branca é a grande expectativa do mundo, pois indica que o novo Papa foi escolhido. Logo após a morte do Papa, o cardeal Camerlengo assume o controle do Vaticano, mas seu poder é temporário. Ele não toma decisões papais definitivas, mas apenas supervisiona os assuntos diários e prepara o caminho para a eleição do novo. E o Papa, ele tem a responsabilidade de administrar a Igreja até a conclusão do conclave. O processo de sucessão é cercado por uma estrutura rígida,
que visa garantir que a igreja nunca fique sem liderança por um período muito longo. Mas o tempo de transição pode ser longo o suficiente para que a igreja entre em um período de incerteza. Durante o período de vacância, o Papa Emérito, se houver, também pode desempenhar um papel simbólico. Desde que o Papa Bento XVI abdicou em 2013, a Igreja tem um precedente raro de ter um Papa Emérito, um pontífice, que não exerce funções ativas, mas que ainda assim exerce uma certa influência sobre o mundo católico. O funeral de um Papa é um evento de grande pompa e solenidade, que envolve centenas de rituais, muitos dos quais remontam a séculos de tradição. O corpo do Papa é cuidadosamente preparado, muitas vezes embalsamado, e colocado em um caixão simples de madeira. Esse caixão, em seguida, é colocado em uma urna de vidro, e o Papa é exibido na Basílica de São Pedro por um período de 3 a 5 dias, para que os fiéis possam prestar suas últimas homenagens. Durante o funeral, a cerimônia é dirigida pelo cardeal que assume o papel de celebrante e é acompanhada por milhares de pessoas, incluindo chefes de Estado, líderes religiosos e católicos de todo o mundo. O Papa é enterrado em uma cripta sob a Basílica de São Pedro, e se for um Papa excepcional, o corpo pode ser enterrado em um local de destaque. Em alguns casos, o corpo do Papa pode ser exumado posteriormente, como aconteceu com o Papa João Paulo II, que foi beatificado antes de ser canonizado. Além do processo formal de sucessão papal, existem algumas tradições e rituais secretos que cercam a morte de um Papa. Por exemplo, o Anel do Pescador, que simboliza a autoridade papal, é retirado após a morte do pontífice. Tradicionalmente, o anel é destruído como uma maneira de simbolizar o fim do papado do Papa falecido. A destruição do anel é uma cerimônia privada, realizada pela Secretaria de Estado do Vaticano. Por fim, a morte de um Papa tem um significado profundo para os católicos e para a Igreja como um todo. Para muitos, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra, o líder espiritual máximo. Sua morte não é apenas a perda de um líder humano, mas também um momento de reflexão espiritual e religiosa sobre a vida, a morte e a sucessão divina. A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo guia o conclave na escolha do novo Papa, e esse evento é visto como uma renovação da liderança espiritual da Igreja. Além disso, a morte de um Papa pode ter um impacto social global. O Papa é uma figura importante não apenas para os católicos, mas também para a política internacional. Sua morte gera discussões sobre o futuro da Igreja, suas posições sobre questões sociais e políticas e a escolha do próximo líder que guiará a maior instituição religiosa do mundo. Outro mistério envolve a devolução do poder. Quando um Papa morre, é como se o poder da Igreja desaparecesse momentaneamente até que o novo Papa seja eleito. Durante esse período, todos os cargos e autoridades são suspensos e a Igreja entra em uma espécie de suspensão litúrgica e administrativa até que um novo líder seja escolhido. A morte do Papa, portanto, é um evento de grande impacto não só para os católicos, mas para o próprio funcionamento da Igreja Católica. E aí, o que achou dos mistérios que envolvem a morte de um Papa? Agora que você conhece os segredos dessa sucessão milenar, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. O que você acha sobre a ausência de um vice-papa? Como você enxerga esse processo de transição? E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para ativar as notificações e ficar por dentro de mais conteúdo sobre os maiores enigmas da Igreja e do mundo religioso. Nos vemos no próximo vídeo.